Olá, servidores e servidoras da base dos Sindipúblicos. Eu sou André Carvalho, assessor político da entidade. Estou aqui com Irã Caetano, presidente da gestão que se encerra agora dia 30 de dezembro de 2024, e com Renata Setúbal, a primeira presidenta eleita do sindicato em 35 anos, para fazer um balanço dessa gestão que se encerra e trabalhar também as perspectivas e desafios dessa nova gestão. Irã, essa gestão trabalhou bastante, né? Foram muitas ações, reuniões, conquistas, lutas. Na sua opinião, o que favoreceu os sindipúblicos para retomar esse legado dessa entidade, retomar o protagonismo e recolocar os sindipúblicos como uma ferramenta eficaz para a defesa dos direitos dos servidores públicos e do serviço público de qualidade para os capixabas? Bom, André, primeiro, antes de começar essa análise do nosso mandato, foram 3 anos de muito trabalho. Eu queria deixar aqui registrado um agradecimento muito carinhoso a todos e todas aqueles que se envolveram na luta do sindicato. Como você colocou muito bem, nosso sindicato completou esse ano 35 anos de um legado de história, de luta e de valorização do serviço público e na luta em defesa dos servidores públicos estaduais no estado do Espírito Santo. Quero deixar registrado aqui o meu agradecimento aos meus companheiros, a companheira Renata, que vai assumir agora em 2025 o mandato à frente do sindicato, a presidência, a primeira mulher eleita, então até um motivo de honra também e de muito orgulho ter a companheira Renata na condução dos trabalhos do sindicato nos próximos anos. Agradecer aos meus colegas diretores, à diretoria executiva como um todo, agradecer aos funcionários, trabalhadores, aqueles parceiros, movimentos sociais, aos partidos políticos, aos deputados, deputadas e todos aqueles que de alguma forma contribuíram para que a gente conquistasse e avançasse na luta desse legado de 35 anos. Fazendo um balanço aqui agora, desses 3 anos de mandato à frente dos sindipúblicos, nós começamos em 2022 com um desafio muito grande de trabalhar a reorganização do nosso sindicato. Era um período pós-pandemia, a gente estava saindo ali de 2020, 2021, com muita restrições até de circulação, uma tragédia humana que ceifou mais de 700 mil vidas de brasileiros, e a gente estava retomando um processo de organização sindical do nosso sindicato. Foi quando em 2022 a gente elaborou, construiu o nosso 7º Congresso Estadual, e nessa oportunidade nós tivemos condições de elencar um plano de lutas. Foram 3 dias de discussões aprofundadas sobre o serviço público, em que a gente conseguiu realizar um diagnóstico e a partir desse diagnóstico a gente elaborar esse plano de lutas que se converteu depois nas nossas campanhas salariais. A partir daí o sindicato se reorganizou, tanto do ponto de vista interno, quanto também do ponto de vista, diria, político. Nosso sindicato era um sindicato muito voltado para as questões jurídicas e burocráticas, e a gente tinha como objetivo, isso foi identificado inclusive no planejamento estratégico que nós realizamos, primeira oportunidade que o companheiro André teve de conduzir esse planejamento estratégico, foi muito importante para dar uma diretriz ao nosso sindicato, e a gente elencou como objetivo principal e estratégico a retomada da luta do protagonismo sindical, junto com os movimentos sociais. Esse era o nosso objetivo número 1, primário, mais importante, mais estratégico. E aí lá atrás, em 2022, realizamos o nosso congresso, elegemos nossos delegados sindicais e partimos então para poder fazer a luta política. Um primeiro desafio que nós enfrentamos foi o Carreirão, e eu gostaria de falar um pouquinho depois desse projeto chamado Carreirão, em 2022, o primeiro projeto de reestruturação de carreiras que a gente teve que discutir junto com a categoria, mas no ano de 2022, um ano eleitoral, em que a gente teve a oportunidade de trazer aqui os candidatos e candidatas ao parlamento estadual, a discutir, mostrar para eles o diagnóstico que nós elaboramos durante o nosso 7º Congresso. Então foi uma oportunidade importante e que ali a gente já começou a construir uma relação e uma ponte junto à Assembleia Legislativa para que as questões inerentes ao serviço público e aos servidores, a gente pudesse dialogar com esses deputados e deputadas. Então, considero que foi uma questão exitosa. A gente teve a discussão também para o governo estadual, em que no primeiro turno nós elencamos uma
um questionário com uma série de questões para identificar o posicionamento de cada um e cada uma candidato e candidata ao governo do Estado, para que o servidor pudesse se posicionar na eleição e entender o que cada um tinha, o que cada um candidato e candidata tem como compromisso, tinha como compromisso naquele momento. Pois bem, passado o primeiro turno, nós tivemos uma eleição, o segundo turno da eleição, em que nós tivemos o convite do então candidato, senhor Renato Casagrande, do comitê de campanha do senhor Renato Casagrande, para levar essas demandas para a sua coordenação de campanha. E aí, naquele momento, nós reunimos diversas categorias da nossa base, que é uma base bem complexa, bem heterodoxa e bem ampla. Conseguimos reunir diversas categorias e levar, mais uma vez, esse diagnóstico para a candidatura. Foi um momento muito importante que mostrou para aqueles atores a necessidade de uma reestruturação maior do que a que foi feita. Passado esse momento, nós, de eleição 2023, primeiro ano do governo Casagrande, um ano que o governo também entrou trabalhando na questão do planejamento estratégico, e existia já o diagnóstico, a partir do que nós conversamos antes da eleição, da necessidade de reestruturação do serviço público. Foram muitos e muitos anos sem concurso público e falta de investimento, inclusive, em condições de trabalho, melhorias salariais. Então, a partir daí, o sindicato começou a uma jornada buscando uma interlocução direta com o governo do Estado. Nosso objetivo era levar a pauta da nossa campanha salarial, que basicamente consistia na questão salarial hoje, que afeta diretamente a vida de cada um e cada um dos servidores públicos. Nós identificamos, junto com o DIEESE, perdas salariais de mais de 50% nos últimos 20 anos. Então essa era uma pauta estratégica que o sindicato precisava trabalhar. E nós conseguimos, em abril, ter a primeira reunião com o governador, e que nós cobramos dele, também fruto do nosso plano de lutas, elaborado no nosso 7º Congresso. Conseguimos o governador o compromisso com uma mesa de negociação permanente com o governo do Estado e com a CGE e com outros atores do governo também, para que a gente pudesse avançar na nossa pauta. Naquele momento, nós conquistamos o compromisso do governador com 3 pontos principais, que era a revisão geral anual, a revisão do auxílio alimentação, que estava congelado há muitos anos, e a questão da revisão das diárias, além do compromisso do governador com a nomeação dos servidores da Secretaria Escolar, da SEDU, com a realização de novos concursos, como aconteceram nos últimos anos no INCAPé, no IDAF, no IEMA, no IASES, uma série de concursos que estão acontecendo nesse último período, que foi fruto também daquela reivindicação do sindicato, daquela luta. E conseguimos avançar, então, nesses pleitos em 2023. 2022 nós conseguimos avançar. No ano passado, nós tivemos a continuidade da nossa campanha salarial, porque nós entendemos que as perdas salariais acumuladas dos últimos anos, elas não foram tratadas nem no projeto de estruturação de carreira de 2022, nem tampouco com o anúncio da revisão geral anual, em que se pese que essa pauta da revisão ela é uma pauta importante, mas ela não cumpriu o papel de recompor essas perdas salariais, nem com o avanço também do auxílio alimentação, que estava congelado há muitos anos. Então o sindicato continuou nessa luta, se organizando, se mobilizando. Em 2023 tivemos uma nova reunião com o governador, em que ele anunciou a questão da RGA novamente. E aqui eu quero destacar que esse ponto da RGA é uma luta em conjunto com as outras categorias do serviço público, mas não só também com os sindicatos do Executivo, com outros sindicatos, como do Legislativo, do Judiciário, com os representantes de trabalhadores do Ministério Público, Tribunal de Contas. É uma luta conjunta que engloba ali uma luta de mais de 100 mil servidores, mais 100 mil famílias de servidores públicos que são afetados por essa política que atravessou 20 anos em que os governadores Paulo Arthur e Casagrande se alternaram ali no poder, e que muitas das vezes ou o reajuste ele não acontecia em um determinado ano, ou quando vinha era abaixo da inflação, e essas perdas acumuladas trouxeram um processo de empobrecimento salarial e de desvalorização dos servidores públicos. E isso afeta diretamente a qualidade do serviço público que é prestado para a sociedade capixaba. Então, diante disso, nós continuamos nessa jornada de luta em 2023 e agora nesse ano, na continuidade do nosso processo de mobilização. Nós enfrentamos uma grande dificuldade na CGE em relação às pautas que foram acordadas em mesa de negociação, e aí, através da nossa mobilização e luta com
a categoria com a nossa base de servidores públicos. Nós deslocamos o eixo da nossa negociação, foi um movimento importante, eu acho, da nossa diretoria, para a Casa Civil, que era uma secretaria mais política, de alto escalão, em que a gente teve um trânsito melhor sobre as nossas questões que estavam travadas lá na mesa da CGE. E aí foi quando a gente se mobilizou na nossa campanha salarial de 2024 e tivemos um avanço em relação ao pleito dos servidores aposentados, que é a reestruturação de carreira dos servidores na vacância. Esse projeto era um projeto que havia sido compromissado desde 2023, infelizmente ele travou, e agora em 2024 nós conseguimos avançar com um reajuste previsto para os servidores da vacância para o ano de 2025, a partir de janeiro de 2025. Considero que esse fato foi um fato marcante também na nossa gestão, nesse período, conseguir avançar com esse projeto, porque foi um fato histórico, porque nunca, até então, a gente tinha visto um governo se comprometer com uma pauta que basicamente vai atingir servidores aposentados, a não ser aquela pauta da RGA, mas pauta de reestruturação de carreira, normalmente ela envolve só as carreiras ativas, e nós conseguimos avançar para uma pauta de reestruturação de carreira para os servidores aposentados, então eu considero que foi um grande avanço. Fora isso, as questões também jurídicas, que aí eu vou deixar a companheira Renata, que esteve à frente da diretoria de assuntos jurídicos, ela tratar, teve a questão da trimestralidade, a questão da Lei 87, a questão do processo do rotativo, os processos coletivos que o sindicato vem tratando, e que foi conduzida brilhantemente pela companheira Renata, que fez essa coordenação desse trabalho, junto com os advogados, com a equipe jurídica do nosso sindicato, que aqui eu digo sem a menor pudor, que é a melhor equipe jurídica que trata de direito administrativo dentro do Estado do Espírito Santo, uma equipe que tem muita experiência, e nós conquistamos alguns avanços também importantes no nosso mandato. Fora isso, as outras ações que a gente trouxe aqui no informativo do Sindipúblicos, não sei se todos tiveram a oportunidade de ler esse documento, mas aqui tem um resumo das principais ações que o sindicato fez. Nós também tivemos um trabalho de resgate da nossa história, do nosso legado, um trabalho que nós estamos finalizando, que é um resgate desses 35 anos de memória dos Sindipúblicos. Nós fizemos um trabalho importante também, que é um reposicionamento da nossa identidade visual, que aqui vocês estão vendo um pouco do fruto desse trabalho, aqui no nosso auditório bonito, tem um mural que ficou muito bonito, diga-se de passagem, uma modernização da nossa logomarca, da nossa identidade visual, que o objetivo nosso é trazer o sindicato para uma nova era, uma nova era que exige novos desafios, novas ferramentas, a ferramenta das mídias sociais, que nós tivemos a oportunidade de crescer e avançar bastante também nessa seara digital. Nós, quando entramos, o nosso Instagram, ele tinha aproximadamente 1.000, não chegava nem a 1.000 seguidores. Hoje nós estamos integrando um Instagram com mais de 7.000 seguidores. Foi uma ferramenta que a gente usou e valorizou bastante para fazer essa comunicação direta com os servidores públicos, além da questão do WhatsApp e outras ferramentas de comunicação direta com a nossa base, que era uma outra demanda também que existia. E um processo de organização interna também que nós enfrentamos, financeira, uma dificuldade financeira muito grande que nós enfrentamos com o fim do posto sindical. Conseguimos reposicionar o nosso sindicato financeiramente e entregar um sindicato hoje saneado, pronto para fazer um enfrentamento das questões, dos desafios que nós temos para 2025 e 2026, 2027, agora com a coordenação da companheira Renata. Irã, basicamente era isso. Obrigado, Irã. A gente viu que desde o início da gestão, né, você tinha-se um problema muito grande da participação do servidor junto às atividades do sindicato. Esse foi um problema constatado, né, no planejamento, vinha desse processo de pandemia, desse processo de enfraquecimento das entidades sindicais a partir da reforma sindical e trabalhista, vários ataques, né? E a gente observou que ao longo dos 3 anos a gente viu uma crescente participação de várias categorias se organizando, pleiteando. Então eu queria que você fizesse uma avaliação de como que foi o início dessa gestão, encontrar um sindicato sem o apoio da sua base e hoje poder contar, né? O sindicato retomou as ruas, fez lutas importantes, esteve na Assembleia Legislativa, foi para a porta do Palácio quando precisou e teve resultados, né? Resultados importantes para os ASS, convocação de concursos,
os reajustes, já o auxílio alimentação, um reajuste de 100% no reajuste de alimentação, ainda está aquém das necessidades de mercado, mas foi um avanço, né, super importante. Então, ao que você atribui aí essa confiança que hoje o servidor deposita no sindicato como uma entidade que realmente tem capacidade de chegar ao governo e negociar o interesse do servidor, ao mesmo tempo que não abre mão de fazer as lutas e fazer o debate público junto ao governo do Estado? Bom, André, eu acredito essa questão da mobilização muito a uma crise do sindicalismo como um todo no Brasil, né? Então existia um processo de ataques muito violentos por parte das elites econômicas desse país contra as entidades sindicais. A gente teve em 2026 o golpe contra a presidenta Dilma, e a partir desse golpe a execução de reformas, reforma da Previdência, que atacou os direitos dos servidores públicos, 2019 e 2020, aqui no Espírito Santo nós passamos por isso também, e esses efeitos da reforma da Previdência eles vão ser sentidos ao longo dos próximos anos pelos servidores públicos. E também tivemos a reforma trabalhista, que foi durante o governo Temer, que também atacou frontalmente a espinha dorsal do financiamento das entidades sindicais, sem que houvesse um período para as entidades pudessem se reorganizar. O objetivo não era justamente atacar as entidades sindicais que poderiam fazer frente a esse processo de desmonte, tanto do serviço público quanto do desmonte dos direitos dos trabalhadores do serviço privado, sim, da classe trabalhadora como um todo. E diante dessa dificuldade, o que nós fizemos foi nos adaptar a essa nova realidade, trazendo ferramentas que pudessem dialogar diretamente com os servidores, mostrando o trabalho que o sindicato vinha, a importância do trabalhador junto à sua entidade sindical, resgatar esse processo de que é importante o trabalhador estar ao lado do sindicato, junto nas suas mobilizações. E eu acho que ao longo do tempo a gente conseguiu ir quebrando um pouco da resistência que existe, que é difícil ainda, não foi totalmente quebrada, mas eu acho que aos poucos a gente foi quebrando essa resistência que existe em relação aos movimentos sindicais, ao sindicato, e as pessoas, os servidores, né, os trabalhadores acabam entendendo que eles podem até achar se está ruim sem o sindicato fica muito pior, né? Se com o sindicato está ruim, sem o sindicato fica ainda pior. Então é importante a gente sair de um patamar de luta em que a gente lutava para não perder direitos até então, e agora nós entramos numa fase em que a gente luta para avançar, para conquistar, para avançar em direitos. Então houve uma mudança nesse patamar de luta, mas isso é fruto da luta, da organização da classe trabalhadora, porque nós, enquanto dirigentes sindicais aqui, nós somos trabalhadores também, nós somos dirigentes sindicais, estamos nessa responsabilidade de conduzir as lutas, as mobilizações, mas sem o trabalhador nas ruas, nos dando o respaldo, nosso poder de negociação junto ao governo do Estado ele é pequeno. Então, nos últimos anos, eu creio que a gente vem numa crescente, mas ainda aquém na necessidade do que a gente precisa avançar. Nos últimos anos, conseguimos avançar, sim, no processo de mobilização, mas eu creio que para os próximos anos, esse vai ser o grande desafio. Aumentar o processo de participação e de mobilização dos servidores é o grande desafio que eu acho que a companheira Renata vai conduzir. Inclusive, já identificamos isso no nosso planejamento, né? A companheira Renata vai poder falar um pouquinho, que esse mandato que se avizinha para 2025, ele já tem um planejamento estratégico definido, já tem um objetivo estratégico definido, e o principal dele vai ser esse processo de mobilização para que a gente conquiste nossos objetivos, que é avançar ainda mais. Sim. Um outro elemento de destaque no sindicato a gente viu o sindicato conseguir uma capacidade de articulação política muito grande, que foram decisivas para os resultados alcançados por essa categoria, né? Tanto pelo papel do sindicato, tanto pela participação da base, que eu acho que a base teve também sempre acompanhando o sindicato, e a gente viu aí uma transição, né, de governo. Essa gestão enfrentou o terceiro governo Casagrande, né? Exato. Que o primeiro estava marcado pela falta de diálogo, né? Então eu queria que você falasse um pouquinho de como que foi essa condição que o sindicato conseguiu retomar e principalmente, né, tirar a negociação da CGR, muito travada, e levar a pauta dos servidores para o núcleo político do governo através da Secretaria da Casa Civil.
né? Além dos deputados, né? Toda essa articulação, o trânsito livre, né? Com o presidente da Assembleia, com os deputados. Como é que foi aí esse processo de retomar o sindicato, colocar o sindicato de novo na pauta política, na agenda, né, do governo do Espírito Santo, na relação com o servidor? Então, André, eu acho que essa questão política ela foi o principal diagnóstico que nós levantamos logo quando a gente chegou ao sindicato, e eu acho que no nosso planejamento estratégico você conduziu muito bem, o trabalho que foi feito, excelente, trabalho de planejamento estratégico. A diretoria reconheceu e entendeu a necessidade da retomada do processo político. Sem a política, a gente não consegue resolver nada. Então, a gente mudou um perfil do sindicato, que era um sindicato extremamente burocratizado, judicializado, todas as questões que existiam, para um sindicato que tivesse um foco também na questão política, sem abandonar as questões jurídicas, sem abandonar os processos jurídicos, sem enfraquecer o nosso jurídico, mas fortalecendo o eixo principal de atuação do sindicato, que é o eixo político da nossa organização. Então, a partir daí, nós fizemos algumas ações, como eu já falei, trouxemos aqui os candidatos na época da eleição, candidatos a deputado estadual, conversamos, dialogamos com diversos candidatos a deputado federal. No nosso congresso, nós trouxemos também vários partidos políticos que estão sempre alinhados às pautas dos trabalhadores. Então, nós fizemos um congresso importante, um congresso de peso. Isso foi mostrando que o sindicato tinha uma nova dinâmica, uma nova cara. E a partir do momento em que a eleição passou, esse trânsito ele foi facilitado e a gente valorizou muito esse processo de estar sempre na Assembleia Legislativa, conversando com os deputados e com as deputadas, com o presidente da Assembleia Legislativa, buscando os secretários, no que tange ao apoio, justamente porque nós identificamos também esse processo da dificuldade com o diálogo com o governo Casagrande que existia até então. Não existia uma mesa de negociação, não existia, o sindicato não era recebido, a CGE tomava as decisões de gabinete, sem sequer ouvir os servidores públicos e seus representantes, o sindicato. E eu acho que a partir daí, com o trabalho que nós desenhamos e trabalhamos e desempenhamos nos últimos anos, ganhamos credibilidade e respeito perante esses atores políticos, com base nesse trabalho, e nós conseguimos enfrentar essa questão, mudando um pouco o perfil do nosso sindicato. Então o sindicato ele tem que fazer a política, ele tem que fazer a boa política, não é aquela política ruim, é a boa política, ela é necessária, trazer os companheiros e companheiras para a nossa organização, fazer as críticas quando devido ao governo do Estado, mas saber também a hora de negociar, sentar numa mesa, dialogar. Eu acho que a gente preza muito por essa relação do diálogo, do respeito e da transparência quando a gente vai dialogar e discutir alguma pauta, seja ela qual for. Eu acho que a gente ganhou muito com isso, e esse é um processo que a gente não pode perder nos próximos anos. Ok, Irã. Aí você falou bastante, né, das dificuldades que teve no início da gestão, as lutas, as conquistas, as dificuldades, né? Gostaria, para a gente concluir, que você, agora que foi eleita uma nova gestão, que é uma continuidade, né, do atual trabalho, renovado, a gestão era a renovação, então ela entrega uma renovação, elegeu, né, a primeira presidente eleita do sindicato em 35 anos, a Renata, que vai conduzir os próximos 3 anos. Então a gente já está nessa fase de transição para uma posse que já é formal, que é o dia 30. 30 de dezembro. Então qual o principal legado que a gestão, renovação, deixa para os 35 anos da história dos sindipúblicos? Antes de responder isso, eu queria falar um pouquinho da companheira Renata. Companheira Renata, que é a primeira presidenta, primeira mulher eleita presidenta do Sindipúblico. São 35 anos em que só homens que estiveram à frente dessa instituição. Então, assim, foi feito histórico, parabenizar a companheira Renata, então, por ter topado esse desafio. A gente sabe que para a mulher é sempre mais difícil, a gente vive uma sociedade machista, é difícil para a mulher estar à frente desses desafios, né? E a companheira Renata topou, e quero dizer que eu conheço a companheira Renata de Incapé há muitos anos. A gente fez um trabalho na Associação dos Servidores do Incapé antes de vir para o sindicato. É uma companheira que tem uma referência de luta muito grande junto aos agricultores familiares, um trabalho de excelência na Associação dos Servidores do Incapé em defesa da agricultura familiar. Esteve com a gente aqui à frente da Diretoria de Assuntos Jurídicos, enfrentando questões muito difíceis para os servidores públicos, e ela desempenhou um papel fundamental
e se qualificou para estar à frente, conduzindo os trabalhos do sindicato. Então, além de tudo que a gente veio falando aqui, dessas conquistas, eu sinto um orgulho muito grande de saber que o sindicato vai estar sendo conduzido pela companheira Renata, que é uma companheira extremamente qualificada para continuar esse avanço nos próximos anos. E a pergunta era qual mesmo? Que agora eu acabei esquecendo. Qual o legado que essa gestão deixa? O legado. Sobre o legado, eu acho assim que o sindicato, comparando com o sindicato que a gente recebeu em 2022 e o sindicato que a gente entrega agora, eu acho que o principal legado é a gente voltou a conquistar o respeito de uma instituição de 35 anos. Isso é uma coisa muito importante. Nós conseguimos nos tornar novamente a referência dentro do serviço público capixaba no que tange aos direitos dos servidores públicos. Voltar a ser a maior referência dentro da luta dos servidores públicos. Eu acho que hoje, sem dúvida nenhuma, sem falsa modéstia, eu acho que quando se fala de questões de servidores públicos, seja a imprensa, seja qualquer pessoa, vai procurar o Sindipúblicos para conversar. Então, eu acho que esse legado é um legado que ele foi construído ao longo desses 35 anos e que a gente conseguiu retomar. E aí eu acho que a gente cumpre aquilo que a gente desenhou lá em 2022, de entregar aquele objetivo estratégico que é a retomada da luta e do protagonismo sindical no que tange ao serviço público capixaba, aos direitos dos servidores, mas não só isso. Mas é importante dizer também que nós somos um sindicato de trabalhadores. Então a luta geral da classe trabalhadora é uma luta também que envolve o servidor público. O servidor público é um trabalhador do serviço público. Então quando um trabalhador, seja ele da iniciativa privada ou do serviço público, ele tem o seu direito atacado, é papel do sindicato lutar de mãos dadas em solidariedade à classe trabalhadora para que a gente possa não retroceder jamais, sempre avançar. Então acho que isso também foi importante, essa união que a gente tem, esse sentido de estar junto aos movimentos sociais, até aos partidos políticos que fazem a defesa, a pauta de defesa do serviço público. Tivemos aí enfrentamento em relação à reforma administrativa, então um papel aqui fundamental de alguns partidos de esquerda mesmo, que estiveram ali já abrindo as portas para a gente fazer esse enfrentamento e barrar essa reforma administrativa que ia desestruturar o serviço público como a gente conhece hoje. Então acho que foram assim, uma soma de fatores que eu acho que isso pode se traduzir num respeito, um legado de respeito à nossa entidade sindical. Esse respeito voltou, e eu acho que é isso. O principal desafio agora é avançar ainda mais em conquistas de direitos para a classe trabalhadora do serviço público capixaba. É isso aí, Irã, muito obrigado. Eu que agradeço. Agradecer, parabenizar, né, a sua condução a uma gestão muito equilibrada, ponderada, que buscou, né, conciliar a otimização dos recursos dessa entidade com a luta e a responsabilidade com os servidores, porque quando o servidor bate a porta do sindicato é porque a situação não está bonita, né? Exatamente. E você soube conduzir, equilibrar essa gestão, então parabenizá-lo por esse trabalho. E o sindicato com certeza continuará contando com você, com a sua força, com a sua liderança nessa gestão que se inicia com a nossa companheira Renata. Deixar um recado. Bom, eu quero só agradecer novamente ao companheiro André. O André foi fundamental também para essa gestão, trouxe aí uma perspectiva desse assessoramento político, que nessa mudança de eixo de atuação do sindicato. Bom, te agradecer, André, pela sua atuação nos últimos anos, fundamental também. Em nome do André, agradeço também aos companheiros e companheiras, trabalhadores do Sindipúblicos, importante, a atuação de cada um e cada uma aqui dentro do sindicato, foi fundamental, o trabalho de cada um e cada uma. Quero agradecer a todos os companheiros e companheiras, servidores públicos capixabas, aqueles que são filiados principalmente, que ajudam, colaboram mês a mês ali para a manutenção dessa estrutura, aos servidores públicos também não filiados, que não somente da nossa base, mas de outras bases do serviço público, companheiros da saúde, da educação, da segurança pública, todos esses companheiros e companheiras que reconhecem e valorizam o trabalho fundamental que o Sindipúblicos vem fazendo para representar a gente representa uma base do serviço público, mas quando a gente fala em nome de todos os servidores públicos do Estado do Espírito Santo, por conta desse legado histórico que a gente
a gente conquistou nos últimos 35 anos. No mais, desejar a todos e todas um excelente 2025, um Feliz Natal, um excelente 2025. Eu tenho certeza que o ano que vem vai ser um ano de muita luta, a gente vai estar cada vez mais unido e eu digo uma coisa, a nossa vitória ela é do tamanho da nossa mobilização. Então, eu quero pedir para cada um e para cada uma, se você não é filiado, filie-se ao sindicato. E se você é filiado, participe das lutas. Quando o sindicato te convoca um servidor para ir para a rua, fazer uma mobilização, é um dia que você vai deixar de fazer o seu trabalho, mas isso vai mudar a sua vida para sempre. É importante atender os chamados do sindicato, os seus convocatórios, para que a gente possa avançar na mobilização, avançar na resistência e na luta, para poder a gente conquistar mais direitos, deixar de perder direitos e avançar mais em direitos. E fazer o serviço público, um serviço público de qualidade para a população capixaba, principalmente para aquela população que mais precisa do serviço público de qualidade, que é a população mais carente. Eu acho que o serviço público ele nunca vai deixar de existir, apesar de todas as ameaças e ataques de precarização, mas o sindicato vai estar sempre unido com a categoria, lutando pela qualidade do serviço público. E como diz o lema da nossa campanha, o servidor valorizado é ser capixaba feliz. Estamos aqui com a Renata Setúbal, Renatinha, do Sindipúblicos, diretora do Jurídico, e eleita a primeira presidenta da história de 35 anos do Sindipúblicos, né? A gente sabe que, apesar do sindicato sempre ser dirigido por homens, também tiveram mulheres importantes, e não só no Sindipúblicos, mas no movimento sindical. Queria que você falasse um pouco aí da sua emoção, de como foi, como é que você se sente sendo uma mulher que está rompendo, né, uma história dentro desse sindicato e se colocando aí como a principal liderança da entidade nos próximos 3 anos, e quais são os desafios, né, de ser mulher e estar nessa posição. Queria que você falasse um pouquinho para a gente aí dessa sensação da sua vitória, do que significa para você e para as mulheres estar nesse cargo, e os desafios de exercer a gestão na liderança, né, nessa relação com uma política extremamente machista, misógina, cheia aí de complicações quando se trata do direito da mulher e do respeito à mulher na nossa sociedade. O que você tem aí para nos dizer, Renatinha? Então, primeiro aqui quero vir agradecer Irã, por ter trago essa gestão até aqui. Foi uma gestão difícil, a gente estava junto, mas conseguimos chegar até aqui e eleger a primeira mulher presidenta do Sindipúblicos, que esse também era um objetivo, o protagonismo das mulheres. Eu me sinto muito honrada. É uma honra muito grande a gente ser a primeira presidenta eleita, mas assim, como você já bem disse, a gente teve um caminho trilhado por outras mulheres, que nunca tiveram na presidência dos Sindipúblicos, mas são mulheres de referência que já tiveram nessa diretoria. E a gente aqui também vem agradecer a essas mulheres por ter quebrado essas barreiras e abrir o caminho para hoje a gente poder estar aqui. Isso também é de extrema importância. Agradecer a minha mãe também, que a minha mãe sempre foi diretora sindical, minha mãe veio do Sind de Alimentação durante muitos anos, então meio que eu cresci com isso em casa, né? A gente costuma seguir os caminhos dos pais e das mães, né? A luta vem do berço, né? A luta vem do berço, né? E eu tenho essa referência. Fala o nome da mamãe. Que é a minha mãe, que é a Denise Setúbal, que foi diretora há anos do Sind de Alimentação, agora está aposentada, mas a gente traz essa referência, né? Eu me lembro perfeitamente, quando criança, minha mãe acordando de madrugada para fazer os enfrentamentos, né, a greve da Chocolate Garoto, que minha mãe teve lá, e aí a gente acordava de madrugada, via ela saindo, eu ficava tomando conta do meu irmão mais novo. Então eu cresci nessa lida, vou dizer assim, né? Tá no DNA. E dificilmente eu ia conseguir ficar longe dela. Tentei por algumas vezes, segui outros caminhos, mas sempre me levou para a luta, né? Dentro da escola, participei sempre de movimento de grêmio estudantil, sempre tive presente. Depois passei num concurso público, fui trabalhar no Incapé como extensionista rural, mas sempre também trabalhei com os movimentos e com a organização do campo. E principalmente com a organização de mulheres do campo. Então acho que esse legado vem muito daí também. Vem tanto da minha família, né, como eu acabei de citar, da minha mãe, mas também pelas mulheres rurais. Eu sou muito agradecida pelas mulheres rurais, porque são mulheres de força, mulheres que quebram barreiras, porque na zona rural ainda o patriarcado e o machismo é muito maior do que na cidade. E a gente vê grandes exemplos aí, a gente tem as Margaridas, por exemplo, né?
que fazem uma marcha nacional e que carregam pautas importantíssimas para as mulheres, não só para as mulheres do campo, mas para as mulheres da cidade, né? As mulheres do MST. E assim, as organizações de mulheres do campo foi uma grande referência também na minha vida. E a gente costuma romper. E aí a gente rompeu, mas esse legado, a gente vai carregar esse legado aí de ser a primeira presidenta eleita. E a gente tem muita coragem. Eu encaro isso com muita coragem e com muita tranquilidade também, né? Com a força que as mulheres trazem. A gente já traz isso de berço. A gente já tem que nascer forte nesse mundo, né? E a gente está aí para enfrentar o que tiver que enfrentar. É isso aí. E no movimento sindical? Né? O movimento sindical também reúne tudo que está na sociedade. Temos o sindicalismo, né, muito composto por homens, as greves, os enfrentamentos, sempre nessa agitação, que sempre tem homens à liderança desse processo, apesar de terem muitas servidoras e trabalhadoras em diversas categorias, né? Eu queria que você falasse um pouco, né? Hoje a gente vê no Estado do Espírito Santo entidades importantes, né? Não só a sua vitória aqui como a nova presidenta eleita, né, no Sindipúblicos, mas também outras entidades importantes que hoje são dirigidas por mulheres. Então eu queria que você falasse um pouco da mulher do movimento sindical, esse desafio, né, e o que para você é ser mais uma dessas, né, chegar junto a essas lideranças que dirigem entidades importantes, que defendem pauta de pessoas, de famílias, e como que você se sente estar hoje compondo, e qual a sua perspectiva nessa direção? A gente tem uma mudança desse paradigma. Eu vejo que isso é uma tendência dentro do Estado, pelo menos aqui dentro do Estado do Espírito Santo, né? A gente está vendo várias mulheres assumir esses cargos de liderança dentro do movimento sindical. A gente tem a presidenta da CUT, a Clemilde é uma mulher, a gente tem a Geisa no Sindisaúde, a gente tem a Vanusa no Sidaema, a gente tem a Noêmia no Sindiups, né? A gente tem o Sindipsi também é comandado por mulheres. Então, assim, a gente vê que esse paradigma está sendo quebrado. E a gente acredita que isso aí é uma grande ferramenta de mobilização. Porque todas as lutas históricas, a história diz isso, as grandes lutas e as grandes conquistas, elas começaram por mulheres. Né? A mulher, eu costumo dizer que a mulher ela tem uma visão mais ampla, muito mais ampla. Ela consegue olhar várias coisas, mexer em várias caixinhas ao mesmo tempo. E eu acho que isso vem a colaborar e isso vem a somar com a luta sindical e com as conquistas. Porque a gente tem que ter luta, mas a gente tem que ter conquista. Eu acho que isso é muito importante. E uma das principais pautas, né, que a gente pensa aqui no sindicato, que a gente vai levar para frente, é realmente as mulheres no espaço de liderança. A gente tem dentro do serviço público, a gente tem muito mais mulheres como servidoras públicas do que homens, mas nós não estamos nos espaços de liderança e nem nos espaços de decisões. A gente vê pelo secretariado do governo, aonde a maioria é homem, né? A gente tem praticamente 3 ou 4, se eu não me engano, secretárias, hoje no governo Casagrande. Então eu acho que essa concepção ela tem que começar a mudar. Se a gente realmente espera e quer ter um mundo melhor para nossas crianças, para os nossos filhos, para uma sociedade mais justa, a gente tem que inserir a mulher. Porque são opiniões e são visões diferentes. Então, é necessário para que a gente possa avançar. Eu acho que isso aí é um dos principais desafios que a gente tem, é conseguir avançar nas pautas das mulheres, que ainda também dentro do serviço público são as que passam pelos maiores números de assédio, tanto assédio moral como assédio sexual. A gente tem muita denúncia aqui em relação a isso, então isso também é uma pauta que a gente tem que trabalhar. E porque muitas vezes quem cria essas leis de proteção, quem cria essas redes, muitas vezes não são mulheres que estão ali. Então é muito difícil um homem decidir por uma mulher. Verdade. Em março desse ano, nós tivemos uma mudança aqui na representação do sindicato, na qual o Irã se licenciou para que você assumisse a presidência interinamente, né, simbolizando, já mostrando, né, a preocupação do sindicato com essa questão da representação da mulher. Então a gente percebe que é uma construção dessa entidade, isso também. E eu queria que nessa oportunidade você se reuniu com a
a secretária da Mulher, né, Jaqueline, ex-vice-governadora, né, que inclusive teve um retrocesso, né, na chapa do governo, que tirou uma mulher da vice-presidência, colocou um homem no estado que tem maioria mulheres, e você apresentou uma pauta lá para ela. Eu queria que você comentasse um pouco dessa pauta e de como essa pauta vai ser trabalhada ao longo dos próximos 3 anos. No dia do ato das mulheres, né, que foi no dia 9 de maio, março, né? No ato das mulheres, no dia 9 de março, a gente fez a nossa primeira Assembleia Geral para a gente poder abrir a nossa mesa de negociação com o governo. E o companheiro Irã, como presidente, me deixou aquele mês como presidenta do Sindipúblicos. E aí a gente já tem um coletivo de mulheres, desde o Congresso, do 7º Congresso do Sindipúblicos, a gente já vem trabalhando nesse coletivo de mulheres. E no coletivo de mulheres a gente tinha as nossas pautas e eu entreguei essa pauta para a Jaqueline, tivemos para a secretária das mulheres, a Jaqueline, tivemos uma reunião importantíssima e os principais pontos de pauta é a paridade dentro do serviço público nos cargos de liderança, né? A gente pede 50% de paridade nos cargos de liderança dentro do serviço público, fala sobre assédio também, fala sobre os direitos das mulheres com filhos especiais, né? Essa pauta leva todas essas questões, que são pautas importantíssimas, e que a secretária ficou no compromisso de trabalhar essa pauta junto ao governo, né? E a gente agora, assumindo a presidência dos Sindipúblicos, a gente vai estar levando as questões das mulheres também como ponto principal. E tem o fato também que muitas mulheres são prejudicadas, muitas vezes, quando elas entram em processo de gestação, né, saem, depois tem dificuldade de retornar para o seu local. Como é que é essa questão hoje no serviço público? As principais denúncias que a gente recebe aqui em relação às mulheres são as que ocupam exatamente os cargos de chefia e liderança. Elas, quando elas se afastam para sua licença maternidade, um direito constitucional, geralmente são substituídas por homens e quando retornam elas não têm esse cargo garantido. Isso também foi uma pauta que a gente entregou para a Jaqueline, que as mulheres voltem para o seu local de trabalho, porque elas estão ali por competência. Se existe uma mulher num cargo de chefia, ela está ali por competência. E ela sai para cumprir um papel, que é um papel importante na sociedade, né? A gente tem que lembrar disso. Se existem homens no mundo é porque mulheres pariram e cuidaram. E ela sai para cumprir esse papel e quando ela volta, ela não tem mais aquele cargo. E isso aí a gente recebe, não dentro de vários órgãos do Estado isso acontece. Não é um caso ou dois, são muitos, né? Isso aí a gente também levou para a secretária das mulheres. A gente também tem um problema sério na lei de progressão, né? Que a mulher não pode se afastar com atestado de acompanhante, por exemplo. Não só a mulher, né? Qualquer servidor, mas como a sociedade implica essa obrigação às mulheres de cuidar, não só cuidar dos filhos, mas cuidar dos idosos também, dentro da família. Então, se uma pessoa se afasta para poder tirar uma licença de acompanhante, ela perde o seu direito a, por exemplo, a licença prêmio, que são 3 meses. Absurdo. Você não pode ter um afastamento para acompanhante durante 5 anos para você não perder uma promoção, por exemplo. Então, as mulheres elas são diretamente afetadas nisso. E muitas são o arrimo da família, né? Como costuma dizer. O arrimo da família. Tudo, da economia e dos cuidados, né? E dos cuidados. E principalmente, né, as mulheres que recebem menos, vamos botar assim, dentro do serviço público, aquelas que são menos remuneradas, elas têm esse prejuízo e geralmente são aquelas que sustentam a família, os filhos e que cuidam. Não só dos filhos, dos familiares, mas as mulheres cuidam de uma sociedade. Falando na valorização, né, da servidora, o sindicato realizou nesse ano uma campanha de valorização dos servidores. Gostaria que você comentasse um pouco dessa campanha, como é que foi, o seu princípio, seus objetivos, né? A gente fez uma campanha aqui de valorização dos servidores esse ano. O principal objetivo é dar consciência para a sociedade a importância do servidor público e qual é o seu papel. Porque por muitas vezes as pessoas, a sociedade, no modo geral, elas entendem, parece que o serviço público é aquele que você vê, que você consegue acessar. O serviço de saúde, o serviço de educação, né? Mas a gente tem que entender que para um Estado se movimentar, tem um servidor público atrás, né? Então a gente falou sobre a questão da mobilidade urbana, por exemplo, né? Sobre
o sistema socioeducativo, que são os servidores públicos, a alimentação, né, que vem da agricultura familiar, quem trabalha com isso, a questão da fiscalização, por que você recebe um produto de qualidade na sua mesa, quem fiscaliza isso, aonde que estão esses índices. Então a gente resolveu trabalhar esses temas para conscientizar a sociedade a importância do servidor público. Esse aí foi o principal objetivo da campanha. Bacana, mostrou, né, a ação do servidor no seu dia a dia. Muitas vezes o cidadão recebe um serviço de qualidade, mas ele não consegue ver o trabalho do servidor ali, e é um trabalho que hoje a gente vê, infelizmente, muitos políticos da direita, da extrema-direita brasileira, criminalizando o servidor público, colocando o servidor público como inimigo da sociedade, quando são esses que trabalham para garantir o melhor atendimento, né, melhor qualidade e atender às demandas, né, da população que necessita e precisa do serviço público. Garantir os principais direitos, né, da sociedade, né? Os servidores públicos são aqueles que garantem os principais direitos da sociedade, né? Exatamente. A questão ambiental, quem garante a questão ambiental? São os servidores públicos de carreira. A gente vê agora uma ação que são os servidores, junto com a sociedade, que estão lutando para que não se privatizem, né, as unidades de conservação, os parques, né? A mudança na lei ambiental que permitiu ainda mais o avanço predatório econômico do nosso parque natural, das nossas belezas naturais do Espírito Santo. E aí, Renata, a partir de todo esse trabalho, você tem o quê? O trabalho do servidor, ele gera também resultados, não é só qualidade. Sim. Então hoje a gente vê um Estado que foi saneado, então o discurso que um Estado que não tinha capacidade financeira se perdeu, e essa capacidade financeira foi feita sob o arroxo dos servidores públicos, né, do governos do Paulo Artung, arrocharam muito a categoria sob o argumento que era preciso corrigir o rumo fiscal do Estado, e hoje a gente vê um Estado que tem nota A mais, sempre badalado aí nos principais rankings nacionais, porém é um sindicato que tive o Estado sendo condecorado aí, uma série de rankings em relação à sua economia, tive o governador, secretários de governo, deputados estaduais, até o ramo empresarial falando, né, dos bons resultados da economia do Estado, dos grandes ganhos, né, do crescimento do cofre, das nossas receitas, e isso não tem sido compartilhado com os servidores, né? Então, assim, agora que o Estado tem essa condição econômica, tem bons resultados que foram gerados pelos próprios servidores, qual é o desafio aí da luta da próxima gestão para garantir que a gente tem um ciclo de recuperação e avanço nos direitos dos trabalhadores, principalmente sobre a perspectiva, né, econômica, porque os 24 anos, os últimos 24 anos entregaram mais de 50% de perdas dos servidores. Então está na hora de pagar, o Estado tem condição de valorizar o servidor, de recuperar o poder de consumo para que o servidor possa ir ao mercado, ao comércio, que possa aquecer a economia local e continuar fazendo o Estado gerando a sua economia ainda mais? Sim. É até contraditório. Um Estado nota A, e agora o governador está anunciando aqui que o Estado agora é A+, e aonde a gente tem o menor investimento em servidor público no Brasil. É um dos estados que menos investe no servidor público do Brasil. Isso aí mostra para a sociedade que nós somos muito eficientes. O serviço público do Espírito Santo é muito eficiente, porque mesmo com salário defasado de 50%, a gente consegue manter o Estado a mais. Isso aí é graças à colaboração, ao trabalho e ao compromisso dos servidores públicos com o Estado do Espírito Santo. Então a gente vê sim que o governo tem um espaço para negociar e reconhecer esse trabalho, porque é um reconhecimento, né? Todo servidor público, a gente trabalha com vontade, a gente gosta do que faz, a gente gosta de trabalhar com qualidade de vida para a população,
mas a gente não tem esse retorno do governo, né? A gente está passando por um processo de empobrecimento dos servidores públicos, né? Então, assim, deixar claro também para a sociedade que quando a gente fala de um servidor público, a gente está falando aqui da grande massa de servidor público, que são aqueles que movem as políticas públicas. A gente está falando aí de 50%... Você não está falando do super salário, né? 80%, é bom deixar isso claro, que 80% do serviço público ganha aí numa média de 5 mil a 7 mil... Oh, desculpa, volta, né? Continua. Lembrando a sociedade, né, falando que a maioria dos servidores públicos, eles têm um salário entre 5 e 3 mil. Então a gente está falando desse servidor público, que são esses servidores públicos que estão na ponta, então, que atende a sociedade. Vão ter um alívio agora com o abatimento do imposto de renda, então, né? Vão ter um alívio do abatimento do imposto de renda, mas a gente está precisando de uma política federal para conseguir respirar. Mas não é uma política estadual. Isso, então, não é o reconhecimento do governo Casagrande com o seu servidor, que garante a nota A do Estado, né? Então, agora, essa aí é uma das principais metas que a gente tem nessa gestão. É garantir uma reestruturação de carreira para os servidores públicos, poder ter qualidade de vida, poder ter tranquilidade, ter dignidade para desenvolver as políticas públicas do Estado. Isso aí. E falando já da próxima gestão, foi realizado um planejamento, já agora em dezembro, e o planejamento apontou aí para objetivos estratégicos e para as diretrizes que vão ordenar aí a caminhada dessa gestão. Então gostaria que você falasse um pouco aí o que os servidores, né, que a base do sindicato pode esperar dessa nova gestão liderada por uma mulher, que tem várias mulheres na sua direção e que tem um planejamento, tem um objetivo, tem uma estratégia para alcançar esse objetivo maior, que é a valorização, né, dos servidores que estão na ativa e também a recuperação e o pagamento dos direitos daqueles que já se aposentaram. Então gostaria que você comentasse um pouco para a gente quais são esses desafios da próxima gestão, qual é o foco do trabalho que será implementado sob a sua liderança nos próximos 3 anos para que o sindicato continue tendo esses bons resultados e avançando ainda mais. A gente fez o planejamento agora, né? Bem que você lembrou, com a colaboração do companheiro André, que a gente fez o planejamento estratégico, e a gente tirou 3 pontos principais, né? Lembrando que existe as lutas históricas do sindicato, né? Que são auxílio alimentação, RGA, diária, então isso, qualidade no trabalho, isso aí são... Concurso público, isso aí são históricos, essas lutas são as lutas que a gente nunca vai abandonar e que a gente vai estar sempre na frente da batalha. Mas a gente tem 3 objetivos estratégicos que a gente tirou nesse planejamento. Mobilização de base, a gente vai trabalhar muito a base, esse mandato. Eu venho de um trabalho de base, então é difícil eu conseguir ficar sem trabalhar a base. Eu venho de um trabalho de base, a gente vai trabalhar as bases dos sindipúblicos, vamos visitar os locais de trabalhos, conversar com os servidores, ver aonde o sindicato pode estar colaborando, porque a gente sabe que a questão financeira ela é primordial, mas que existe várias outras coisas dentro do trabalho e dentro do serviço que às vezes atrapalha a pessoa, deixa a pessoa angustiada, vários problemas que a gente tem de assédio. Isso também traz muitos problemas psicológicos, né? Isso atrapalha bastante. A gente tá num momento agora que existe muita doença psicológica, né? E esse adoecimento, muitas vezes, é pelo local de trabalho, por questão de assédio, por falta de condições de trabalho, né? Então, a gente tem esse objetivo, a gente tem o principal objetivo de mobilização de base, para a gente poder conseguir uma reestruturação de carreira, que a gente vê que a questão financeira é a questão primordial dentro do Estado do Espírito Santo. A gente tem também uma luta incansável pelo pagamento dos precatórios, que foram pessoas que escreveram a história do Espírito Santo, que construíram esse Estado e que hoje, na sua maioria, está aposentado e que o governo tem essa dívida, que são os pagamentos dos precatórios. São precatórios que se arrastam por anos, como 20, 30 anos, né? A gente tem como exemplo aí o precatório da trimestralidade, um processo de 35 anos e que agora está na CNJ para poder resolver, mas deixar claro que esse precatório nós já ganhamos judicialmente ele 3 vezes, né? Então, é praticamente uma questão política nesse momento.
Outros precatórios também, como o do rotativo, né? A gente tem muitos processos coletivos e individuais também. Então, isso é uma luta constante do sindicato, garantir os direitos daqueles que construíram a história do Espírito Santo. E a gente também tem como terceiro objetivo, que é a luta das mulheres e o protagonismo das mulheres dentro do Estado do Espírito Santo. Né? Como eu já tinha dito antes, os cargos de chefias, as próprias secretarias, a gente tem sim condições e capacidade de ocupar esse lugar e devemos ocupar. Chegando ao final aqui da nossa live de balanço e perspectivas dos sindipúblicos para 2025, queria que você falasse um pouco aí das suas perspectivas para a nova gestão, né? O que você espera e qual é a marca, né, que você quer deixar sendo a primeira presidenta eleita. O que a primeira presidenta eleita dos sindipúblicos quer deixar como legado aí para escrever na história do sindicato essa passagem por esse local? Então, a gente assume com coragem, com muita vontade de transformação. Né? Eu costumo dizer que se eu tiver uma manivela, eu giro o mundo. E a gente conta com as pessoas, a gente conta com as parcerias, a gente sempre teve muitas parcerias, parceria de outros sindicatos, parceria dos movimentos sociais, parcerias políticas também. A gente conta com essas parcerias, mas a gente conta principalmente com os servidores e com as servidoras do Estado do Espírito Santo. O sindicato, ele é uma direção, ele é quem direciona, mas a gente precisa que a base, que são os servidores e as servidoras do Espírito Santo, esteja junto com a gente na luta. Então, o nosso principal objetivo esse ano é fazer essa mobilização, continuar com o nosso protagonismo, mas avançar na mobilização de base, porque a gente enxerga que é dessa forma que a gente vai conseguir ter dignidade para os servidores públicos do Espírito Santo. Para concluir, Renata, queria que você comentasse, porque 2026 será um ano muito importante para os servidores, onde toda a sociedade vai à urna escolher, né, o representante, quem governará o Estado do Espírito Santo pelos próximos 4 anos, mas a gente sabe que o servidor é o primeiro impactado com a escolha, né, porque ele dá direto aí com essa chefia, com esse novo líder que vai conduzir o nosso Estado. E o que você espera do novo governante do Estado do Espírito Santo? O que eu espero é que ele respeite os servidores públicos e que valorize as pessoas que movem o Estado, né? E agora, nesse momento aqui ainda em 2025, em 2024, fazendo uma perspectiva para 2025, eu acho que a gente vai saber qual é o legado que o governador Casagrande quer deixar para esses servidores. Eu acho que o momento é esse é um momento de escolha do governador, se ele quer deixar um legado de referência para os servidores públicos e de dignidade, ou se ele quer deixar o legado que até agora se encontra, que é o de empobrecimento dos servidores públicos do Estado. Eu acho que isso aí é o ponto principal que os servidores públicos devem pensar, avaliar, para decidir qual será o próximo governador. Dar seu recado, se despedir, mandar... Eu quero agradecer aqui a todas e a todos que estiveram junto com a gente nessa eleição, principalmente. Quero agradecer aos companheiros de chapa, da chapa Alvorada, da qual eu fui eleita presidenta, dizer que essa chapa é uma chapa que tem 50% de mulheres eleitas. Quero agradecer aqui a todos, quero agradecer também aos funcionários aqui do sindicato, quero agradecer a todos os servidores e servidoras que participaram do processo eleitoral e quero dizer também para vocês que eu recebo essa presidência com coragem, com muita vontade de transformação. Muito bem, Renata. Quer deixar mais um recadinho, Irã? Não, só agradecer, dizer a todos que estaremos juntos aí com a companheira Renata na condução do sindicato nas próximas lutas e desafios para o ano de 2025 e para os próximos anos. Agradecer ao companheiro André pela entrevista e desejar a todos aí Feliz Natal, Feliz Ano Novo. Muito bem. Para finalizar, quero também agradecer a oportunidade de estar colaborando com essa gestão, com as realizações, aprendendo muito, né? Agradecer os colegas de trabalho, a galera que sustenta realmente a vida desse sindicato, né, cotidianamente, para atender melhor, para conseguir dar resolução aos problemas que os servidores enfrentam. Então o Sindipúblicos está presente, está na luta, a gente quer agradecer a audiência, você que tem nos acompanhado. Vamos acompanhar as redes
sociais do Sindipúblicos, siga o Sindipúblico nas redes, comente, engaje com o Sindipúblico. Um sindicato forte é um sindicato de vitórias, é um sindicato de conquista. E essa conquista começa por você, servidor, se filiando, participando ativamente e deixando a sua opinião, a sua história registrada junto com a diretoria do Sindipúblico. Juntos somos cada vez mais fortes. Sindipúblicos na luta, Sindipúblicos presente. Servidor valorizado É capixaba feliz.